Cara, vendo esse jogo aí da Mocura com o Atlético, né? Acabou agora há pouco aqui. Mocura um, Atlético um. Eu fico me perguntando duas coisas, né? A primeira é que a gente tem um medo assim. É muito por conta da camisa, né? Por conta dos últimos anos. Mas se você olhar no papel o time do Atlético Paranaense, é um time pra brigar pra não cair, cara. É um time, é um time para brigar para não cair. Tecnicamente, eu posso falar aqui para vocês tranquilamente. Tem dois ou três jogadores melhores do que estão no elenco do Remo. E eu não estou exagerando não. Se você conversar com outras pessoas também falarão isso. Que tecnicamente, por exemplo, o goleiro é o Santos. Tá, a gente pode até disputar ali com o Rangel, mas hoje quem está melhor é o Rangel. Até porque o Santos não vinha atuando nos últimos jogos. O lateral do Atlético não sei nem quem é, mas é muito ruim. A zaga, a dupla de zaga do Atlético é Abraão e Léo Pelé, gente. É Abraão e Léo Pelé. O Atlético ele conseguiu fazer 1-0 na Mucura, mas o time é tão ruim, tão ruim, tão ruim, mas tão ruim que conseguiu tomar um empate em um lance ali que parecia lance de pelada. O zagueiro do Atlético tenta tirar a bola de cabeça, né? E aí o Léo Pelé, sendo o Léo Pelé, consegue chegar atrasado na bola. O Edilson ganha. E o centroavante da Mucura, né? Que é um centroavante oportunista, a gente já viu isso. Faz o gol ali no puro oportunismo. Empate, né? Que é um resultado terrível pro Atlético e também não é bom pra Mucura. Inclusive tem Mucurento vindo aqui no canal. E aí, falou que o. Mano, aí eu vou olhar, o cara é seguidor do Baraka, mano. Tá explicado, né? Mas o cara, olha aí, viu, disse que a Mucura ia ser goleado, nós empatamos lá. Aí tu vai olhar, o time tá na zona de rebaixamento. O time na zona de rebaixamento e o cara vindo querendo me zoar, mano, porque empatou fora de casa. Ah, e agora vai pegar o Vila, né? Tendo obrigação de ganhar o Vila em casa, porque se empatar com o Vila é derrota, né? E o Atlético é um medo gratuito que a gente tem, né? Na verdade, gente, assim, eu acho que o Remo tem totais condições. Falando agora do Remo, né? O Remo tem totais condições de lutar pelo acesso. A gente tá vendo isso. A gente tá vendo isso, né? O Goiás com o time do Goiás não é um timaço, mas é um time que tem um treinador. O time do Coritiba não é um timaço, mas é um time que tem um treinador. O time do Novo Horizontino não é um timaço, mas é um time que tem um treinador. Até a Mucura, eu tenho que dar o braço a torcer aqui, tem um treinador. O Claudinei Oliveira não é um dos melhores treinadores, não tá nem no top 10, mas ele é melhor que o Antônio Oliveira. Isso aí, eu já falei isso aqui no canal e não nego e muito menos volto atrás. A cada jogo que passa, eu acho que o Antônio Oliveira não é treinador de futebol, ele é tudo menos treinador de futebol. E aí, você percebe a diferença, né, nesses clubes. Porque eles têm treinadores, eles têm elencos bem montados, como é o caso do Remo, mas tem treinadores. O nosso treinador ele vai numa entrevista coletiva e diz que tá tudo bem. E diz que tá tudo, olha, não, o time tava bem e tal. O Remo tomou uma sova em casa de um time que tava na zona de rebaixamento. Não, mas tá tudo bem, a gente vai fazer os ajustes. E aí a desculpa que a gente ouviu nos últimos dias era cansaço. Que eu até concordo. Eu até concordo. Se o Remo tivesse jogando isso há 2 semanas, desse jeito. Quinta, terça, né? Quer dizer, segunda, quinta, terça, sexta. Foi só agora. O Remo tava jogando de domingo a domingo. E esse cansaço ele já tava vindo. Sabe por quê? Porque o Remo não tem preparador físico. O preparador físico que trabalhava, aliás, trabalhava muito bem, né? Porque a diretoria que estava aí teve a brilhante ideia de trazer um preparador físico que estava na Mocura, horroroso. E aí o Daniel Paulista trouxe um preparador físico da confiança dele. Assim como ele também trouxe o Eudes Pedro, né, para trabalhar junto com ele no Remo. E assim como ele levou esses profissionais para trabalharem lá, né? Para trabalharem lá no time do esporte. Inclusive, o Daniel Paulista não ganhou nenhum jogo ainda no esporte, né? Continua. O Daniel Paulista continua sem ganhar nenhum jogo. Mas ele levou todos esses profissionais e o Remo ficou sem preparador físico. Aí o time morre no segundo tempo porque é mal treinado, corre errado. É o mesmo problema. Eu não sei se vocês pararam para pensar, mas é o mesmo problema de quando o Remo era treinado pelo Santana no início da temporada. Já sem um preparador físico bom,
Você já se desgasta. Imagina você não tendo um bom preparador físico e ainda correndo errado, como o time corria com o Santana e hoje corre também errado com o treinador. Com o Daniel Paulista, você pode até notar, né? Olha, Wayne, mas o Daniel Paulista, o Remo jogava muito do contra-ataque, mas o Remo sabia da postura e da proposta de jogo. Hoje o Remo não sabe disso, né? Hoje o Remo em campo é um time que sofre muito para criar as jogadas e chegaram muitos jogadores de qualidade, né? Chegaram muitos jogadores de qualidade. Bom, rapaziada, bora falar aqui agora sobre, né, o time titular do Remo, porque a gente pode ter algumas mudanças no time titular. Poderemos ter a volta do Reinaldo, eu acredito que isso vai acontecer. Eu não acredito que o Antônio Oliveira seja tão corajoso e tão assim, não, de bancar o Kaique depois das duas falhas dele no jogo contra a Ferroviária. Até porque o Reinaldo tá 100%, né? E aí você tem um Reinaldo à disposição, você não pode jogar com o Kaique Almeida, mesmo que o Kaique Almeida estivesse bem, sendo que é o caso que ele não tá, né? E aí você contrata, você com o Reinaldo ali com condição de jogo, né? É importante que o Reinaldo ele possa atuar com a camisa do Remo, né? Voltar a atuar, até porque ele foi capitão, inclusive, é um dos jogadores mais líderes desse elenco aí. Outra mudança que a gente pode ter também é no meio de campo. A volta do Caio Vinícius no lugar do Natan. O Natan não deu certo, né? Não deu certo. Ele tirou o Caio, muito também para dar um descanso pro Caio, né? Para dar um descanso pro Caio Vinícius, porque o Caio Vinícius, ele tava com problema ali, né? E ele já vem enfrentando problema físico há um bom tempo. E como o Luan não tinha voltado, ele optou pelo Natan por ali, o que não deu certo. Caio Vinícius pode voltar. E também a gente pode ter uma mudança, né, na lateral esquerda com a volta do Alan Rodrigues no lugar do Sávio. Isso daí já é mais uma opção do Antônio Oliveira, porque o Sávio joga mal. Quando o Sávio joga na lateral esquerda, não sei se você fica com essa sensação, mas eu fico com essa sensação. Quando o Sávio joga na esquerda, eu fico com saudade do Alan Rodrigues. Quando o Alan Rodrigues está jogando na esquerda, eu fico com saudade do Sávio, né? A gente não dá pra você destacar, né, os dois laterais jogando lateral esquerda. É algo bem complicado. E claro, né, nós teremos ali provavelmente a estreia do Diego Hernandes na ponta esquerda, tá? Jogando no lugar do Pedro Rocha, que cumprirá a suspensão pela expulsão. Teremos também a volta do Regis, tá? O Regis cumpriu suspensão. O cara foi expulso do banco de reserva, né? Foi expulso do banco. Quem sabe, né? Não deu ali um tempo pro Regis se recuperar dessa bicheira que ele tem no pé dele, né? Que ele não consegue se recuperar. Ah, isso é crônico, N. Não, cara. O cara tem condições de ajudar a gente, sim. Se ele tiver condições de jogar 40 minutos, já ajuda. Já ajuda. Então, quem sabe, né? Com essa expulsão aí, o Regis não ganhou mais tempo para se recuperar também. Até porque ele não atuou nesse jogo aí contra a equipe da Ferroviária. Mas, de certo, gente, um esqueleto do mesmo time que jogou ali contra a equipe da Ferroviária. A gente espera que esse time tenha pelo menos um pouco mais de entrega dentro de campo, né? Porque algo que não aconteceu no último jogo. Além do Remo não estar organizado no último jogo, o Remo também não teve entrega e eu acho que vocês também concordam comigo referente a isso. Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. Você gostou dessas possíveis mudanças do Antônio Oliveira? Ou você manteria o mesmo time? Ou você trocaria só duas peças, uma peça? Deixa aí nos comentários, tá? Eu quero muito saber sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.